Bora ver qual é a obrigatoriedade da declaração de imposto de renda no ano de 2025 referente a 2024. O item 7, passar a condição de residente no Brasil e nessa condição se encontravam em 31/12/2024. E a atividade rural teve um acréscimo também considerável, né? No passado era 144 mil e agora é R$ 169.440. Né? Então, obteve receita bruta da atividade rural de valor superior a R$ 169.440, passa a ser obrigado. Ou, se você pretende compensar no ano calendário de 2024 ou posteriores, resultados negativos, né, os prejuízos de anos calendários anteriores ou do próprio ano calendário de 2024. Lembrando, eu só consigo compensar o prejuízo se eu optar pela confrontação receita-despesa. Tá? Se eu optar pelo lucro presumido, 20% em cima da receita, eu não tenho direito do prejuízo que eu apurar na declaração. Tá? É o lucro real chamado, né?